Hoje eu queria refletir aqui por que é tão difícil a gente ficar sozinho. Você que está se sentindo sozinho, você está sentindo que você está ficando para trás, que você não é tão descolado. Esse vídeo é para você, porque hoje está muito na moda, ainda mais a gente que é mais jovem, a gente vê por aí em redes sociais o que as pessoas mostram, né? Elas vestem uma máscara ali para mostrar que ela é uma pessoa desapegada, ela fica com várias pessoas, né? E aí ela está sempre em festa, ela quer mostrar que ela é desapegada. A gente tem essa cultura hoje também. Só que essa pessoa, ela não consegue ficar sozinha. Ela sempre está querendo a aprovação dos outros. A gente não vê por aí em redes sociais pessoas que ficam postando tudo. Ela tem que postar tudo que ela está fazendo na vida dela, ela tem que postar uma foto dela toda hora. A gente vê isso por aí sempre. Isso é uma carência, isso é um medo que ela tem de ficar sozinha. Ela não consegue ficar sozinha. E eu acho que ficar sozinho é uma fase muito importante que cada pessoa tinha que ter, porque é uma fase muito rica, onde você tem tempo só para você, mostra que você tem um respeito por si mesmo, né, onde você vai se aprimorar, sem se desesperar e achar que você está ficando para trás, que você está perdendo tempo por não ter alguém. E eu queria falar baseado nas minhas experiências, o que eu descobri, o que eu aprendi ficando sozinho. E eu acho que o primeiro passo para você vencer essa solidão que você está sentindo é você tomar cuidado com as armadilhas que você vai ter ao longo do seu dia, da sua rotina. Porque você que acabou de terminar um namoro, é normal a gente sentir a autoestima mais baixa, a gente sentir menos confiança, a gente sentir que a gente não vai conseguir conhecer outra pessoa, e aí vai ter armadilhas que vão te deixar ainda mais para baixo. E uma delas é a aprovação, né? E essa aprovação a gente vai querer através da rede social, do Instagram. Então a gente começa a olhar ali, se comparar com outras pessoas que estão namorando, e a gente se compara com a vida das outras pessoas, e a gente sente que a gente está ficando para trás, e aí a gente quer a aprovação dos outros, né? O que as outras pessoas fazem no Instagram é alimentar o próprio ego. Então ela está ali postando, recebendo like, recebendo curtida, ela está só alimentando o ego dela e ela está se distanciando cada vez mais da vida real. Então toma cuidado com isso, né? Você que terminou um namoro, que você está muito para baixo, não fica perdendo muito tempo no celular. Sai pra rua, vai para um parque e vê como é que é a vida real. E você vai ver que vai te dar uma satisfação de volta, de você ver como é que é a vida real. Você vai ver que as pessoas não são tão desunidas igual a gente vê no Instagram, onde está cada um na sua grade, cada um no seu mundo. Se você está passando por algum tipo de problema emocional, alguma dificuldade, e você não está sabendo lidar, eu tenho um atendimento online, onde eu te ajudo a olhar a sua vida através da medicina chinesa. E a gente vai conseguir identificar, através dessa emoção, o que ela está prejudicando na sua vida, o que ela está causando de desequilíbrio nos 5 elementos que você tem dentro de você, né? Você vai conseguir enxergar a sua vida de uma forma de longe e você vai perceber que talvez a tristeza que você está sentindo, e aí você está ficando até cada vez mais doente sem perceber. Tudo por causa da tristeza. Acesse o link na descrição que eu vou te ajudar, né, a perceber a sua vida de uma forma mais simples, sem complicar. E há mais ou menos 2 anos eu passei por um processo onde eu tive uma decepção muito grande com uma pessoa. Eu estava conhecendo uma menina e aí não deu certo de eu ficar com ela. A gente passou por esses joguinhos que são puro ego, né? E aí ela não quis ficar mais comigo e eu passei um processo onde eu fiquei muito triste, né? Eu senti que a minha autoestima desabou completamente, sabe? E foi um processo muito difícil, né? Na época eu não entendi por que disso. Eu queria ficar com ela a todo custo e você fica vários meses pensando na pessoa, você sente uma carência ainda maior, né? E aí não deu certo porque ela vivia nesse mundo de ego, no Instagram, onde ela sentia que ela tinha um poder, ela poderia escolher quem ela quisesse. E aí eu comecei a sentir, eu vi que eu tinha um orgulho também, né? Porque eu falei, não, eu não dou certo com ela, então eu preciso já encontrar outra pessoa para eu sair por cima também, né? Para mostrar que eu também não sou qualquer coisa, né? Só que depois de alguns meses eu escolhi ficar sozinho, eu falei, não, eu vou vencer esse processo de carência que eu estou sentindo, porque aí eu comecei a ver que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, elas fazem isso, elas terminam um relacionamento pulando de pessoa para pessoa, vão de galho em galho, só para preencher uma carência muito grande. E isso acontece porque quando a gente passa por esse processo de luto, que é terminar um relacionamento, a gente meio que esquece quem a gente é, né, por causa desse sentimento de tristeza, né, de sentir que a gente é inútil, que a gente é incapaz de conhecer outra pessoa. E aí é muito fácil a gente já pular para outra pessoa, só para a gente preencher esse vazio,
né? Essa sensação de perda de quem a gente é. E é o que as pessoas fazem, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente está abafando isso e é pior, né? E é pior. E eu escolhi, eu falei, não, vou ser humilde, eu vou vencer esse ego, esse orgulho de querer já uma outra pessoa só para mostrar que eu consigo, né? Talvez seja isso. E aí eu escolhi ficar sozinho. E com o passar do tempo, eu comecei a esquecer essa pessoa, né? Eu comecei a olhar de longe, eu vi que realmente não ia dar certo, porque tinha muitas coisas que a gente não combinava em nada e que era apenas um apego, né? E que eu vejo que muitas pessoas, né, também ficam presas em relacionamentos por muitos anos, onde elas ficam largando e voltando e ficam nesse ioiô por vários anos. E quando vê essas duas pessoas, elas nem se batem mais, né? Elas já tá tão enroscado o relacionamento que elas nem dão certo juntas mais, mas mesmo assim elas não conseguem largar porque elas têm um apego muito grande, elas têm medo de ficar sozinha e de encarar a vida dessa forma, onde você tem que olhar para os seus demônios interiores, né? Que a gente escolhe ir por esse lado mais doce, de ter alguém, de viver nesse romance. E aí eu comecei a encarar a vida dessa forma mais pé no chão, né? E eu vi que a solidão não é tão ruim, né? Porque se eu escolhi ficar sozinho e eu comecei a ver que eu comecei a me respeitar mais, né? Eu comecei a ter um respeito maior por mim. E aí parece que essa carência aos poucos ela vai indo embora, porque a cada dia que passa você vai vencendo barreiras e a carência vai abaixando, porque você começa a fazer as coisas que você gosta e aí parece que isso vai começando a te preencher e você vai voltando a sentir quem você é de verdade, e aí a carência vai indo embora. E aí quando aparece alguma pessoa na nossa vida, que você tem a oportunidade de conhecer uma pessoa, você já meio que redobra a sua atenção, você já não se entrega tão facilmente para essa pessoa, né? E aí você vê que você começa a se dar mais valor, né? E aí você começa a querer uma pessoa que não tem essa carência, que é o mais difícil a gente encontrar uma pessoa assim, né? Depois que a gente sai dessa matrix onde a maioria das pessoas estão, quando você sai dessa matrix e você decide ficar um pouco sozinho, começa a se valorizar mais na vida, você vai para uma outra matrix onde você quer conhecer pessoas que não depositam a carência dela, da vida dela, em cima da outra pessoa. E é mais difícil a gente achar pessoas assim, então, e é até mais gostoso, porque você começa a não ter pressa para encontrar uma outra pessoa, seja o seu trabalho, seja fazer exercícios físicos, seja lá o que for, isso já te preenche de uma forma tão bonita que você não precisa de uma pessoa de imediato, e aí pode ter certeza que uma hora essa pessoa ela vai aparecer, né? E aí você vai ver que valeu a pena você ficar esse tempo todo investindo em você. No começo a gente tem que ser humilde mesmo, né? A gente tem que ser humilde, então a gente tem que vencer esse apego, a gente tem que segurar, a gente tem que ser firme, de ser disciplinado com a gente mesmo, né? De a gente se respeitar e viver esse processo, que aí você começa a ter satisfação na vida, e outra, você começa a ter mais tempo para você também, né? Coisa que a maioria das pessoas que passam por isso, de estar sempre no relacionamento, elas não conseguem. Elas pensam mais na outra pessoa do que nelas mesmas. Vencer essa barreira que é o ego, que é o orgulho, onde é o mundo hoje que as pessoas estão perdidas no ego, e você fala, não, eu vou ficar sozinho sim, eu vou mostrar que é possível eu me respeitar, eu me amar, e vambora. E a vida, ela é assim.